Você sabia que 80% das pessoas não têm controle sobre suas finanças? O mais surpreendente é que os princípios para alcançar a liberdade financeira não estão escondidos em estratégias modernas e complexas, mas na Bíblia, um livro escrito há milhares de anos. O que muitos ignoram é que esses ensinamentos antigos não apenas transformaram vidas espirituais, mas também as de grandes empreendedores e milionários de hoje. Neste vídeo, vou revelar como esses princípios eternos podem ser aplicados no mundo moderno para te ajudar a administrar o dinheiro, sair das dívidas e alcançar a prosperidade que Deus tem para você. Prepare-se, porque o que você aprenderá hoje pode ser o começo de uma transformação total em suas finanças e em sua vida. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder conteúdos como este. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode ser a chave que você estava procurando para mudar tudo. A sabedoria de Salomão, um fundamento para a prosperidade. Salomão, filho de Davi e rei de Israel, é lembrado não apenas por sua imensa riqueza, mas pela sabedoria divina que guiou cada passo de sua vida. Desde jovem, ele entendeu que a chave para o sucesso não era acumular bens materiais, mas ter a sabedoria para administrá-los. Em 1 Reis 3:9, vemos como Salomão, ao se deparar com uma pergunta que poderia mudar sua vida, escolheu pedir a Deus sabedoria em vez de riquezas ou vitórias militares. Esse ato de humildade e visão o levou a receber não apenas o que pediu, mas também abundância e glória incomparáveis. Quantas vezes focamos nossas orações no urgente, esquecendo o essencial? A história de Salomão nos mostra que o verdadeiro sucesso não depende do quanto temos, mas de como o usamos. Sua administração do reino foi exemplar. Ele construiu o templo mais majestoso para honrar a Deus, estabeleceu alianças estratégicas com outras nações e usou os recursos com propósito, em vez de desperdiçar ou acumular por egoísmo. Salomão multiplicou o que lhe foi confiado. Isso não é diferente do que enfrentamos hoje. Os princípios de finanças pessoais para iniciantes e a sabedoria bíblica sobre o dinheiro continuam sendo um guia para aqueles que buscam prosperar. Não é por acaso que grandes empreendedores de hoje seguem um modelo semelhante ao de Salomão. Eles entendem que a chave está no equilíbrio, na visão, no planejamento e nas alianças. Veja, por exemplo, o mundo dos negócios atuais, onde a estratégia e a administração são tão valorizadas. Salomão, mesmo séculos atrás, entendeu que sem sabedoria não há progresso. Isso nos deixa um ensinamento profundo. A riqueza é um resultado, não o objetivo principal. O importante é ter um propósito e usar nossos recursos para o bem maior. Quantas vezes caímos na armadilha de querer tudo para ontem? Em nossa ansiedade para alcançar o sucesso rápido, esquecemos que bases sólidas levam tempo. Deus nos ensina, através da história de Salomão, que o caminho para a verdadeira prosperidade começa com as prioridades corretas. Não se trata de quanto dinheiro você ganha, mas de como você administra o que tem. Saber como administrar o dinheiro com sabedoria não é apenas uma habilidade financeira, mas também um princípio espiritual. A riqueza, segundo a Bíblia, nos lembra que tudo o que possuímos é temporário e que somos apenas administradores do que Deus nos confia. Como você está usando os recursos que Ele te deu? Salomão entendeu que honrar a Deus com suas decisões financeiras era o caminho para garantir sua prosperidade. Suas palavras em Provérbios 3, 9 e 10 são claras: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios.
Este é um princípio que continua válido para quem busca unir finanças pessoais e fé cristã. A reflexão final deste capítulo não é complexa, mas é profunda. Se você tivesse a oportunidade de pedir algo a Deus, o que seria? Riquezas, fama, sucesso ou sabedoria para administrar sua vida e suas finanças? É aqui que muitos encontram a chave para a mudança, porque a verdadeira prosperidade, aquela que transforma vidas, começa com uma mente alinhada aos princípios divinos e um coração disposto a seguir o caminho de Deus. Armadilhas financeiras comuns e soluções bíblicas. É frustrante, não é mesmo? Trabalhamos duro, mas no final do mês, o dinheiro parece desaparecer como água por entre os dedos. Este problema não é novo. Em todos os lugares, as pessoas lutam com as mesmas coisas: gastos impulsivos, decisões precipitadas e, muitas vezes, a falta de um plano claro. A Bíblia nos diz em Provérbios 21h20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. O que fazemos com o que ganhamos? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas também é o começo de uma transformação. Um dos maiores erros que cometemos é gastar mais do que ganhamos. Quantas vezes compramos coisas que realmente não precisávamos, apenas para perceber mais tarde que elas nos deixaram com um fardo financeiro? Esse comportamento é tão comum que muitas pessoas acabam presas em um ciclo de dívidas. No entanto, o caminho para a liberdade financeira, segundo Deus, começa com o reconhecimento desses padrões e a tomada de medidas para quebrá-los. Deus não nos chama à escassez, mas à administração sábia. A falta de planejamento é outro grande obstáculo. É fácil cair na armadilha de viver sem um orçamento, pensando que o amanhã será melhor. Mas a realidade é que a falta de organização financeira pode levar ao estresse e à ansiedade. Até mesmo a Bíblia nos ensina a importância de planejar. Em Lucas 14h28, somos lembrados: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo, para ver se tem o suficiente para completá-la? Isso é tão relevante hoje quanto era séculos atrás. O medo de investir também paralisa muitos. Em vez de ver o dinheiro como uma ferramenta para multiplicar, nós o enterramos em contas que não rendem nada. É a mesma mentalidade que Jesus criticou na parábola dos talentos, Mateus 25:14-30. O terceiro servo teve medo e escondeu seu talento em vez de fazê-lo crescer. Isso soa familiar? Talvez esse medo tenha levado a adiar decisões importantes sobre suas finanças. Mas não nos esqueçamos, Deus nos chama para a ação, não para a inação. Para piorar, vivemos em uma cultura que glorifica o gasto. A publicidade nos bombardeia com mensagens de compre agora, pague depois, fazendo-nos acreditar que a felicidade está nas coisas materiais. Mas não é assim. A verdadeira alegria não vem das posses, mas de um coração alinhado com Deus e uma mentalidade de riqueza. O que possuímos deve nos servir, não nos escravizar. Não podemos continuar reféns da ideia de que mais é sempre melhor. É importante destacar que esses problemas financeiros não afetam apenas nossos bolsos, eles também têm um impacto emocional e espiritual. O estresse da dívida pode destruir relacionamentos, afetar nossa saúde mental e nos afastar da nossa fé. Mas há esperança. A Bíblia nos chama a confiar em Deus como nosso provedor e a ser bons administradores do que Ele nos deu. Não é tarde demais para começar a fazer mudanças. Mesmo que você sinta que já está muito endividado, a boa notícia é que Deus nos deixa sozinhos nisso.
Os princípios da educação financeira cristã estão aí para nos guiar. Ao aprender a planejar, evitar gastos desnecessários e confiar no plano de Deus para nossas vidas, podemos nos libertar das correntes da má administração. O primeiro passo é reconhecer nossas lutas e pedir a Deus sabedoria para superá-las. A transformação começa quando paramos de confiar em nossa própria força e começamos a confiar na dele. A verdadeira prosperidade, propósito, equilíbrio e paz. A palavra prosperidade muitas vezes nos faz pensar em contas bancárias transbordando e luxos sem fim. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente. A verdadeira prosperidade não se mede pelo quanto você tem, mas por como você vive. Em Mateus 6:33, Jesus nos dá uma chave poderosa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Prosperar significa ter um propósito, viver em equilíbrio e honrar a Deus com nossas decisões. O que poderia ser mais significativo do que construir uma vida que glorifica o Criador? Abraão é um exemplo perfeito dessa prosperidade integral. Deus o chamou para deixar sua terra com uma promessa. Ele o faria pai de multidões e o abençoaria para que ele pudesse ser uma bênção para os outros. Abraão prosperou não apenas em bens materiais, mas também em fé e obediência. Sua vida nos ensina que a verdadeira riqueza reside em confiar nas promessas de Deus e usar o que temos para sua glória. Isso também se aplica a nós hoje. Nossa riqueza não é apenas para acumular, mas para compartilhar e construir um legado. No mundo moderno, muitos empreendedores entenderam esse princípio, mesmo sem saber. Pense naqueles que dedicam grande parte de seus lucros a causas sociais ou que investem em iniciativas que transformam comunidades. Eles estão, essencialmente, seguindo os mesmos princípios bíblicos que guiam os crentes. Não se trata apenas de receber, mas de dar. Esse equilíbrio entre propósito e recursos é o que define a prosperidade espiritual e financeira. Por outro lado, é fácil se perder na corrida pelo sucesso e esquecer o que realmente importa. Quantas vezes sacrificamos tempo com nossa família, nossa saúde ou até mesmo nossa fé para perseguir objetivos materiais? A Bíblia nos adverte, pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. Prosperar não deve ser motivo de ansiedade, mas uma oportunidade de viver com plenitude e gratidão. Ao pensar no legado que deixamos, lembremos que a prosperidade também se mede pelo impacto que temos nos outros. O próprio Jesus viveu uma vida de entrega e serviço, mostrando que a maior riqueza está em amar nosso próximo como a nós mesmos. Assim, a educação cristã não é apenas uma ferramenta para administrar o dinheiro, mas uma forma de viver de acordo com esses princípios. Cada decisão financeira pode ser um ato de fé. Não esqueçamos que a prosperidade também inclui paz interior. Ter bens materiais, mas viver com preocupação constante, não é prosperar. Deus nos chama a confiar nele como nosso provedor. Filipenses 4:19 nos assegura: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esta é a promessa que sustenta nossa esperança e nos convida a viver com confiança, sem medo do futuro. A verdadeira prosperidade também transforma nossa mentalidade. Ela nos ajuda a ver o dinheiro não como um fim, mas como um meio para cumprir os propósitos de Deus. É uma mudança profunda, uma libertação da ansiedade e um foco renovado no que realmente importa. Quando aprendemos a administrar nossas finanças com fé,
o estresse financeiro se torna uma oportunidade para confiar na provisão divina e construir uma vida cheia de significado. Se hoje você precisa que oremos por suas finanças ou por qualquer desafio que esteja enfrentando, deixe seu pedido nos comentários no final do vídeo. Estamos aqui para apoiá-lo, confiando que Deus tem um plano de transformação para a sua vida. Passos práticos para a organização financeira. É incrível como, apesar de vivermos em um mundo cheio de recursos e ferramentas, muitos ainda não sabem por onde começar a organizar suas finanças. No entanto, a Bíblia nos dá um guia prático e espiritual. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Isso nos ensina que o primeiro passo é esperar grandes riquezas, mas administrar com sabedoria o que temos agora. É como plantar uma semente, mesmo que seja pequena, com paciência e cuidado, ela pode crescer e dar frutos. Planejar não é complicado, mas requer compromisso. Um simples orçamento pode transformar completamente sua vida financeira. Anote sua renda, categorize suas despesas e estabeleça um limite para o que não é essencial. Isso não apenas alivia a ansiedade de não saber para onde vai o seu dinheiro, mas também te ajuda a economizar para objetivos maiores. Até mesmo José no Antigo Testamento nos mostrou a importância de planejar. Durante os 7 anos de abundância, ele armazenou provisões para enfrentar os anos de escassez. Essa estratégia continua relevante hoje. Além disso, separar uma parte para Deus é um princípio-chave. Dízimos e ofertas não são apenas atos de obediência, mas também de fé. Reconhecemos que tudo o que temos vem dele, e nossa generosidade abre portas para sua provisão. Ao doar, não estamos perdendo, estamos investindo no reino de Deus. Como diz Malaquias 3:10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus. Este é um convite para confiar e ver como Deus age em nossas finanças. Ter metas claras é outro passo essencial. Muitos de nós vivemos o dia a dia sem pensar no futuro, mas a Bíblia nos chama a ser previdentes. Defina seus objetivos financeiros. Você quer sair das dívidas, economizar para uma casa ou se preparar para a aposentadoria? Quando você tem um propósito claro, é mais fácil tomar decisões alinhadas a esse propósito. Além disso, ao incluir Deus em seus planos, você encontra direção e paz para enfrentar qualquer desafio. Muitas vezes, a falta de planejamento leva à desordem financeira, e a desordem gera estresse. Quantas vezes sentimos que não chegamos ao final do mês porque não sabemos como administrar o que temos? Este ciclo pode ser quebrado com um plano simples e consistente. A gestão financeira cristã não é apenas uma ferramenta, mas um ato de fé. Ao colocar nossas finanças nas mãos de Deus, Ele nos dá sabedoria para prosperar de forma sustentável. Não esqueçamos que ser bons administradores não beneficia apenas nossas finanças, mas também nossos relacionamentos. Um lar onde as finanças estão em ordem tem menos conflitos e mais espaço para a paz. A Bíblia nos chama a viver em harmonia, e isso inclui como administramos os recursos que Deus nos confia. Planejar não é um luxo, é uma necessidade para viver com propósito e gratidão. Finalmente, lembre-se que pequenos passos levam a grandes mudanças. Talvez hoje você não consiga economizar grandes quantias, mas cada decisão conta. Economizar, mesmo que de forma modesta, é um ato de obediência e previsão. É como plantar em boa terra, confiando que Deus proverá o crescimento.
Todo esforço que você faz com fé e dedicação será recompensado. Tecnologia, dívida e doação, aplicações modernas dos princípios bíblicos. Agora que entendemos a importância de planejar nossas finanças, quero que você declare algo poderoso sobre sua vida. Eu uso a sabedoria de Deus para multiplicar meus recursos. Escreva esta frase nos comentários como um ato de fé, acreditando que Deus o guiará em cada decisão financeira que você tomar. Vivemos em uma era onde a tecnologia é uma ferramenta poderosa para transformar nossas finanças. No entanto, tudo depende de como a usamos. A Bíblia nos ensina na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, que somos chamados a multiplicar o que Deus nos confia, não a enterrá-lo por medo ou comodidade. Hoje, aplicativos de orçamento, plataformas de investimento e ferramentas de poupança estão ao seu alcance. O que você está fazendo com os talentos que tem? Os aplicativos de gerenciamento financeiro são um excelente ponto de partida. Ferramentas como o Mint, o Wallet ou até mesmo os aplicativos do seu banco podem ajudá-lo a rastrear suas despesas e definir metas de economia. Essas tecnologias não são projetadas apenas para especialistas, mas para qualquer pessoa que queira se organizar. É como ter um José moderno ao seu lado, planejando cada detalhe de suas finanças para tempos de abundância e escassez. Você consegue imaginar o que poderia alcançar com essa ajuda prática e constante? As plataformas de investimento também são uma oportunidade única para multiplicar recursos. No passado, investir parecia um luxo reservado para poucos, mas hoje existem opções acessíveis para iniciantes, fundos de índice, contas de poupança de longo prazo e aplicativos como Robinhood ou Acorns tornam esse processo mais simples. Não esqueçamos que investir com sabedoria é uma forma de honrar a Deus, garantindo que seus recursos cresçam e possam ser usados para o propósito dele. Claro, a tecnologia tem suas armadilhas, e não podemos ignorá-las. O consumismo, impulsionado por anúncios personalizados, pode nos levar a gastar mais do que precisamos. É fácil cair na tentação de comprar com um único clique ou assinar serviços desnecessários. É aqui que devemos aplicar a sabedoria bíblica sobre o dinheiro e lembrar que tudo o que fazemos deve estar alinhado com nossa fé. Pergunte-se: isso glorifica a Deus ou apenas satisfaz um desejo temporário? A tecnologia não substitui a sabedoria divina, em vez disso, é uma ferramenta que pode aprimorá-la. Ao usar aplicativos e plataformas intencionalmente, demonstramos que somos administradores responsáveis do que Deus nos confiou. É importante não deixar que essas ferramentas nos controlem, mas usá-las como meios para alcançar objetivos maiores. O equilíbrio é a chave, e a fé é o motor que nos mantém focados no que realmente importa. Cada decisão que você toma deve ser guiada por um propósito claro, seja economizar para um fundo de emergência, investir em seu futuro ou simplesmente organizar suas despesas. Lembre-se de que Deus está com você a cada passo do caminho. Ele não apenas provê, mas também dá sabedoria para administrar o que você tem. A tecnologia, usada com responsabilidade, é uma extensão dessa sabedoria, um recurso moderno para multiplicar seus talentos. Deus nos chama a ser criativos, intencionais e corajosos com os recursos que Ele nos dá. Se hoje você decidir usar a tecnologia com sabedoria, estará dando um passo em direção à liberdade financeira e ao propósito eterno. Confie que Ele abençoará seus esforços e multiplicará o que você colocar em suas mãos. Quebrando as correntes da dívida. As dívidas são um fardo que afeta só nossas finanças, mas também nossa paz mental e espiritual.
Em Provérbios 22:07, a Bíblia nos adverte: o que toma emprestado é servo do que empresta. Este versículo não descreve apenas uma realidade financeira, mas também um estado emocional. Quando vivemos endividados, nos sentimos presos, ansiosos e sem esperança. Mas aqui está a boa notícia: Deus não nos chama para viver na escravidão, mas na liberdade. Sair das dívidas requer compromisso e, acima de tudo, fé. Um dos métodos mais eficazes é o método bola de neve de quitação de dívidas, onde você primeiro paga suas menores dívidas enquanto faz os pagamentos mínimos nas maiores. Essa abordagem permite que você sinta pequenas vitórias que o motivam a continuar. Não é um processo fácil, mas cada passo que você dá em direção à liberdade financeira é um ato de obediência a Deus. Ele vê seus esforços e promete suprir todas as suas necessidades. É importante lembrar que nem todas as dívidas são iguais. Algumas, como uma hipoteca ou empréstimos estudantis, podem ser consideradas investimentos em seu futuro. No entanto, a dívida impulsiva, como gastar em cartões de crédito para coisas desnecessárias, nos afasta da prosperidade que Deus tem para nós. É aqui que a sabedoria financeira para prosperar desempenha um papel crucial. Aprender a distinguir entre o que é necessário e o que é supérfluo é uma forma de honrar a Deus com nossas decisões. As dívidas não afetam apenas nossas finanças, elas também impactam nossos relacionamentos. Muitas famílias enfrentam conflitos devido a problemas financeiros, e isso pode criar uma barreira entre nós e as pessoas que amamos. É por isso que assumir o controle de nossas finanças não é apenas uma responsabilidade individual, mas também um ato de amor para com nossa família. Um lar livre de dívidas é um lugar onde a paz e a estabilidade reinam. Deus nos chama a ser bons administradores do que Ele nos deu. Isso significa evitar dívidas desnecessárias e buscar soluções criativas para sair delas. Talvez isso envolva renegociar taxas de juros, vender coisas que você não precisa mais, ou até mesmo assumir um trabalho adicional por um tempo. Essas decisões exigem esforço, mas cada sacrifício é um passo em direção à liberdade que Deus deseja para você. É importante abordar as dívidas com uma mentalidade de esperança, não de desespero. Lembre-se de que a própria Bíblia nos ensina que nada é impossível para Deus. Se Ele pôde abrir o Mar Vermelho para os israelitas, Ele também pode abrir um caminho para você em meio aos seus desafios financeiros. O que nos parece intransponível é uma oportunidade para Deus mostrar seu poder e fidelidade. A liberdade financeira não é apenas um sonho, é uma promessa que podemos alcançar quando alinhamos nossas decisões com os princípios da gestão financeira cristã. Sair das dívidas não transforma apenas sua economia, mas também seu coração. Cada passo que você dá em direção a essa liberdade é uma declaração de fé no plano de Deus para a sua vida. Ele tem algo grandioso preparado para aqueles que confiam e agem com sabedoria. O poder de doar, abundância através da generosidade. Doar sempre foi um princípio fundamental na Bíblia. Em Lucas 6:38, Jesus disse: "Deem, e lhe será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês." Este versículo não fala apenas de recompensa material, mas da abundância que Deus derrama sobre aqueles com um coração generoso. Doar não é perder, é semear em terra fértil, confiando que Deus multiplicará o que demos com fé. A generosidade nos liberta da escravidão do egoísmo e do materialismo. Em um mundo onde acumular parece ser o objetivo, doar se torna um ato contracultural e transformador. Não se trata apenas de dinheiro,
Trata-se de tempo, amor, recursos e apoio. Cada vez que doamos, reconhecemos que tudo o que possuímos vem de Deus, e que nossa verdadeira riqueza está no que guardamos, mais no que compartilhamos. Grandes empreendedores entenderam este princípio e o aplicam com sucesso. Pessoas como Bill Gates e outros filantropos dedicam grande parte de seus recursos a causas humanitárias, construindo escolas, hospitais e projetos comunitários. Embora nem sempre saibam, eles estão seguindo um princípio divino: a verdadeira prosperidade se multiplica quando abençoamos os outros. Se isso é eficaz em um contexto secular, quanto mais para aqueles que doam com um coração alinhado à vontade de Deus. Muitas vezes pensamos que temos o suficiente para doar, mas a Bíblia nos ensina que mesmo um pouco, quando dado com fé, pode ter um impacto eterno. Lembre-se da história da viúva que deu suas 2 moedas, Marcos 12, 41 e 44. Jesus a elogiou porque ela deu tudo o que tinha, mostrando confiança absoluta na provisão divina. Isso nos lembra que não é a quantidade que importa, mas a disposição do coração. Doar também transforma nossa mentalidade, nos ajuda a passar de uma perspectiva de escassez para uma mentalidade de riqueza, confiando que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Cada ato de generosidade é uma declaração de fé que diz: eu confio que Deus é meu provedor e que nunca me faltará. Essa mudança interna não apenas nos liberta do medo, mas também nos abre para novas oportunidades de bênção. A generosidade cria um efeito dominó. Quando doamos, inspiramos outros a fazer o mesmo, criando uma cadeia de bênçãos que impacta vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. É como plantar uma semente que com o tempo se torna uma árvore que dá frutos abundantes. Deus abençoa apenas o doador, mas também aqueles que são tocados por sua generosidade. Finalmente, doar nos conecta com o propósito eterno de Deus. Cada vez que ajudamos alguém necessitado, estamos estendendo o amor de Cristo ao mundo. A riqueza tem sentido se não for usada para cumprir o propósito divino. Doar muda apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor, mostrando que o reino de Deus está presente em cada ato de generosidade. A mentalidade de abundância, paz, propósito e perspectiva eterna. A mentalidade de abundância é uma mudança radical na forma como vemos o mundo, nossas finanças e nossas oportunidades. Não se trata de ignorar os desafios, mas de reconhecer que Deus tem recursos ilimitados e que sua provisão está sempre disponível para aqueles que confiam nele. Em Provérbios 10:22, lemos: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A verdadeira abundância não vem com tristeza, mas com paz, porque sabemos que tudo está nas mãos de Deus. Salomão é um grande exemplo dessa mentalidade. Embora possuísse riquezas incalculáveis, ele nunca as deixou definir sua identidade. Seu sucesso não estava no quanto ele tinha, mas em como ele usava a sua sabedoria para expandir o reino de Deus. Grandes empreendedores de hoje aplicam este mesmo princípio. Eles veem oportunidades onde outros veem problemas, focam em soluções e buscam maneiras de causar um impacto positivo. Se Salomão conseguiu isso em seu tempo, o que podemos fazer com as ferramentas que temos hoje? Essa mentalidade não significa negar os momentos difíceis, mas enfrentá-los com confiança. Muitas vezes, nos deixamos paralisar pelo medo da escassez. Pensamos: o que acontecerá se eu perder o pouco que tenho? No entanto, a Bíblia nos ensina que a fé é essencial para avançar. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
Uma mentalidade positiva para prosperar começa com a crença de que Deus tem um propósito maior, mesmo em momentos de incerteza. Grandes empreendedores não apenas acumulam, eles administram com propósito. Este princípio é profundamente bíblico. Na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, vemos como o servo que multiplicou seus talentos foi elogiado por sua diligência, enquanto que o escondeu foi repreendido. Isso nos lembra que não podemos permanecer estagnados por medo. Cada recurso que Deus nos dá é uma oportunidade para glorificar seu nome e abençoar os outros. É crucial adotar uma mentalidade de mordomo e não uma mentalidade de acumulador. Tudo o que temos nos foi confiado por Deus, e um dia prestaremos contas de como o usamos. Isso inclui nosso tempo, nossas habilidades e nossas finanças. Quando vemos nossas posses como ferramentas para cumprir o propósito divino, paramos de nos concentrar em quanto temos e começamos a pensar em quanto podemos dar e construir para o seu reino. Uma mentalidade de abundância também implica gratidão. Em vez de reclamar do que nos falta, sejamos gratos pelo que já temos. Essa mudança de perspectiva não traz apenas alegria, mas também inspiração para continuar avançando. Ao reconhecer que toda bênção vem de Deus, nossa confiança em sua provisão cresce, e isso nos motiva a agir com coragem e determinação. Finalmente, lembremos que a abundância não é apenas material, é espiritual. A maior riqueza que podemos possuir é um relacionamento próximo com Deus, que é a fonte de tudo o que precisamos. Quando vivemos alinhados com seu propósito, encontramos satisfação e paz que o dinheiro nunca poderia nos dar. Ele apenas quer nos abençoar, mas também nos chama a ser uma bênção para os outros, levando seu amor e esperança através de tudo o que fazemos. Sua chamada à ação, princípios em prática. Agora que você aprendeu esses princípios bíblicos sobre finanças, lembre-se de que não se trata apenas de aprender, mas de agir. Cada ensinamento que abordamos hoje, da sabedoria de Salomão à importância de doar, é projetado para transformar a maneira como você administra o dinheiro e aproximá-lo do propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia não é apenas um livro de espiritualidade, é também um guia prático para a prosperidade espiritual e financeira. Se você precisa de oração por suas finanças ou qualquer outra situação que esteja enfrentando, deixe nos comentários. Estamos aqui para interceder com você, acreditando que Deus tem um plano poderoso para a sua vida. E não se esqueça de escrever nos comentários a frase específica que compartilhamos hoje como um ato de fé, declarando que Deus já está agindo em suas finanças. Convido você a não perder o próximo vídeo. Endividado? Deus tem um plano para a sua liberdade financeira. Nele, você descobrirá como enfrentar as dívidas com fé e estratégias práticas que podem te libertar. Você não vai querer perder esses ensinamentos. Por último, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Ative as notificações para não perder nada do que estamos compartilhando sobre finanças e fé. Vamos pensar em quem pode se beneficiar desta palavra e enviá-la agora mesmo. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida, desde suas finanças até seus relacionamentos. Ele tem algo grandioso preparado para você.